Semana 11 da NFL chegando ao fim. Teremos a última partida hoje na segunda-feira com a reedição do Super Bowl. Kansas City Chiefs recebe o Philadelphia Eagles. E vamos ao recap da rodada. Retrospectiva desde a quinta-feira do Thursday Night Football. Os Bengals perderam para o Baltimore Ravens 34-24 para os Ravens. Um jogo preocupante, um jogo para as duas equipes, né? Um jogo de muitas lesões, né? As duas equipes perderam jogadores importantíssimos, né? Mas os Bengals levaram a pior também, não foi só a derrota. Joe Burrow está fora da temporada. E o que isso significa é que provavelmente os Bengals estarão fora também da pós-temporada. O time já não estava vindo de uma boa campanha e dependia única e exclusivamente de Burrow para vencer os seus jogos e agora não terá mais o quarterback, né? Então Jake Browning será aí o QB dos Bengals para o restante da temporada. Atualmente os Bengals estão em último na divisão, lembrando que, né, que os Bengals não têm uma boa campanha dentro da conferência também, né? Eu já toco nesse assunto um pouco mais tarde. É, Dado a lesão do Burrow, os Bengals conseguiram lembrar que eles têm o Joe Mixon como running back, né? Foi o principal protagonista desse ataque após a lesão, né? Ele teve 16 tentativas, 69 jardas contra uma defesa boa contra a corrida. Conseguiu uma recepção para touchdown, teve sua participação no jogo aéreo também, né? Do outro lado, o Baltimore Ravens fez um bom jogo, nada muito abaixo assim do que se esperava. Porém, o time também perdeu o Mark Andrews, está fora da temporada. E o Lamar tende a ser pior quando o Mark Andrews está fora de campo. Mas, como um todo, ele teve uma boa participação. Foram 16 passes completos de 26 tentados, 264 jardas e 2 touchdowns. Teve algumas boas corridas também, nada muito glorioso. A sua maior corrida foi para 8 jardas. Odell Beckham Jr. passando das 100 jardas, isso aí foi uma novidade, né? Os recebedores do Baltimore estão começando a aparecer novamente, né? Tiveram que, graças à ausência aí do Mark Andrews, Nelson Aguilar recebendo um passe para touchdown, Rashad Bateman também voltou a encontrar a endzone, né? O jogador estava meio sumido, não era um jogador ruim, mas sempre teve problemas de ficar saudável. Atualmente, o cenário de playoffs, os Bengals entraram na semana 11 com 27% de chance de pós-temporada. Atualmente estão 5-5 e uma vitória e 5 derrotas na conferência. Lembrando que vitórias na conferência é critério de desempate. Já os Ravens estão 8-3 de campanha e 5-3 dentro da conferência. E atualmente ocupam o segundo lugar da AFC. Próxima partida tivemos os Cowboys amassando o Carolina Panthers, né? Cowboys venceram fora de casa por 33-10, mas falar a verdade não parece que o jogo foi fora de casa, né? Os torcedores dos Cowboys tomaram Charlotte e fizeram parecer um jogo fora de casa pro Carolina Panthers, né? Bryce Young continua lançando muitos touchdowns, porém para as defesas adversárias, ele teve outra pick six. Você está tentando quebrar algum recorde, meu garoto? I don't know. You tell me. Foi praticamente um jantar de ação de graças antecipado da defesa do Dallas Cowboys. A defesa teve pick six, teve 7 sacks, cederam um total de 187 jardas ofensivas e permitiram apenas 5 de 15 terceiras descidas convertidas. Micah Parsons teve 2 sacks e meio e 2 tackles para perda de jardas. Foi um banquete dessa equipe, né? Deron Bland, quarta pick six dessa temporada, estabelecendo um novo recorde da NFL. O garoto tá mandando muito bem e substituindo bem o Trevon Diggs ao melhor estilo Trevon Diggs, né? Com as big plays, com as roubadas de bola e levando até a end zone. Prescott teve um jogo bem quieto, né? Não passou das 200 jardas. A defesa dos Panthers não é lá aquele estrume, né? Ele é uma defesa muito boa até. Conseguiu segurar aí os Cowboys a 17 pontos até o quarto período. Depois não teve mais jeito, né? Os Panthers acabaram cedendo, principalmente depois da interceptação do Bryce Young, né? Porém, o Prescott ainda teve aí 2 touchdowns.
Pollard foi o líder em jardas ofensivas dessa equipe, né, entre os recebedores e running backs com 61 jardas ofensivas totais. Os Panthers seguraram bem até o quarto período. Como eu disse, né, entraram aí no quarto período apenas um posse de bola atrás no placar. Porém, né, quando o Pollard anotou o touchdown e depois o jogo acabou desandando um pouco, Bryce Young teve que correr atrás do placar com 2 posses de bolas e daí foi nesse momento que ele teve a pick six. Atualmente, Bryce Young tem um QBR, que é a estatística da ESPN que mede a qualidade do seu quarterback, é de 33.1, essa é a segunda pior marca da NFL. Nada fácil pro calor esse ano. Os Steelers tiveram um jogaço de divisão, um jogo muito defensivo contra o Cleveland Browns e acabaram levando a pior, né? Tudo que poderia acontecer, que não deveria acontecer para os Steelers estarem liderando essa divisão aconteceu. E infelizmente não só a vitória dos Ravens contribuiu com isso, porém eles também perderam para o Cleveland Browns. Se você tinha curiosidade de saber como era o futebol americano nos anos 60, reveja essa partida, né? Foi uma partida de muito poucos pontos, 23 pontos totais, não chegou nem perto do under, né? O under foi até generoso, prometia 33 pontos. Os dois quarterbacks tiveram aí uma média de 3.8 jardas por tentativa de passe, um número muito baixo, quase não dá um first down por tentativa. Nenhum recebedor dos dois times passou de 60 jardas e os dois running backs anotaram os únicos touchdowns da partida. A defesa dos Browns segurou os Steelers muito bem nos últimos 2 minutos, né? Porém, permitindo aí o Dorian Thompson-Robinson conduzir uma campanha que levou o time a chutar o field goal da vitória. Deu tudo errado para os Steelers, né? O time, não, apesar de ter protegido bem a bola, não cometeu turnovers, mas isso não foi o suficiente. Quando precisou do ataque para mover as correntes, não conseguiu dar conta da defesa. Os Steelers sofreram 3 sacks também do Cleveland Browns. A linha ofensiva apanhou um pouco aí para Myles Garrett e companhia. Nesse momento, os Browns estão muito vivos e extremamente capazes também de conseguirem vencer a AFC North. O time atualmente está com 82% de chance de pós-temporada, entrando na semana 11. Estão em quinto atualmente na AFC e 5-2 na conferência. Eles têm uma campanha melhor do que os Ravens dentro da conferência e estão apenas a uma vitória de distância, né? E isso, por eles terem uma campanha melhor dentro da conferência, né? Isso também vai ser levado como critério de desempate. Lembrando que, como eles são da mesma divisão, isso também é levado em consideração, já que os Browns estão atualmente em quinto, justamente por estarem abaixo do Baltimore Ravens. Próxima partida foi outro confronto divisional. A gente teve Bears e Lions. Os Bears deram um calorzinho, porém não conseguiram vencer a partida. Acabaram entregando a paçoca no final. Os Lions venceram por 31-26, jogando em casa. E os 2 últimos touchdowns dos Lions foram anotados no quarto período. Excelente postura, isso é postura de time grande, hein? Foram 2 touchdowns e um safety nos 4 minutos finais da partida. Jogaço emocionante, né? Não foi um jogo fácil de início para o Detroit Lions, porém conseguiram aí pegar a vitória. O time está 8-2 pela primeira vez desde 1962. Faz tempo, hein, meus amigos, faz tempo. Para vocês terem uma ideia, John F. Kennedy ainda era presidente dos Estados Unidos quando os Lions tiveram essa campanha pela última vez. Jared Goff teve 3 interceptações na partida, o jogo não foi fácil para ele, porém ele apareceu quando precisou colocar o time em posição de vencer. Gibbs continua tendo sua sequência de touchdowns. Montgomery também apareceu desde que voltou de lesão. Ele teve mais toques que o Gibbs, conseguiu também encontrar a endzone. Esse também foi o jogo de volta do Justin Fields. Teve uma boa partida, modéstia à parte. Eu acredito que ele jogou muito bem. Eu acredito que o grande motivo desse time ter perdido foi a defesa. A gente já chega lá. Fields teve 16 passes completos de 23 tentados, uma boa marca, 169 jardas. E um touchdown passado, né, pro DJ Moore. 7.3 jardas por tentativa de média. E ele também correu 18 vezes para 104 jardas. Isso faz muita, mas muita diferença para essa equipe.
Inclusive, ele jogou com o dedo sangrando, né? Ele machucou a mão em alguma jogada e jogou com o dedo da mão que arremessa sangrando. Ele deu muitas chances aí pros Bears vencerem, né? Um jogo muito importante, um jogo contra um rival de divisão que tá muito forte. Porém, vamos falar aí do que aconteceu com o Chicago Bears, né? O ataque dominou essa partida. Os Bears tiveram 40 minutos de posse de bola fora de casa. O ataque fez de tudo para vencer. A defesa de Chicago, em 20 minutos que ela teve em campo, ela cedeu 31 pontos. Tá, ela teve 3 interceptações, conseguiu alguns turnovers, mas em 20 minutos você cedeu 31 pontos. Em 20 minutos que você teve em campo, seu ataque conseguiu deixar o ataque dos Lions fora de campo por 40 minutos. Isso é muita coisa, ainda mais quando você está jogando contra um ataque tão bom contra o do Detroit Lions. Em 20 minutos você não consegue segurar a paçoca. Lembrando que essa defesa foi reforçada fortemente desde a chegada do Ryan Poles, né? Apesar de ter trocado aí, quase leiloou os seus melhores jogadores, né? O Roquan Smith foi embora nesse regime e tá triunfando lá em Baltimore, né? Então é decepcionante ver aí que essa defesa fez aí. Não, eu boto a culpa neles aí nessa derrota aí do Chicago Bears. Próxima partida a gente teve o Chargers indo visitar os Packers lá na Baía de Green Bay. E não deu bom, hein, cara. O Brandon Staley continua aí encontrando maneiras de fazer os Chargers perderem, incluindo fazer o Jordan Love ter um bom jogo, tentando 40 passes nessa partida, né? Os Packers venceram por 23-20, com Jordan Love conseguindo fazer o que ele não conseguiu fazer na semana anterior, né? Que é conseguir conduzir uma campanha aí que colocasse o time em posição de vencer a partida. O ataque dos Chargers sofreram muito, mas muito com drops, cara. O Quentin Johnston continua aí se mostrando muito cru como recebedor. Ele é basicamente aí um Mike Williams cru. E isso não era o que os Chargers precisavam, né? Esse ataque aí dos Chargers precisavam de um jogador muito mais dinâmico e não um jogador físico. Reprovei muito essa escolha quando ela aconteceu no draft. Não consegui entender. O Rams. Não consegui entender o motivo. E o Herbert estava muito frustrado em campo, era nítido. Se você assistiu esse jogo, você conseguiu ver o quão frustrado ele estava, né? A defesa cedeu o touchdown nos 5 minutos finais. Isso também continua sendo decepcionante, mas não é nada novo, a gente não tem o que se estender por aqui, né? Jordan Love tentou 40 passes, teve 2 touchdowns e 0 turnovers, passando das 300 jardas. Aaron Jones se lesionou logo no início da partida, né? Então os Packers perderam o seu principal running back e não conseguiram muito mover as correntes também. Após isso, foram 3,6 jardas por carregada aí pelo chão, somando todos os seus jogadores que correram. Chargers entrou essa partida com 13% de chance de pós-temporada e agora estão em 13º na AFC, último na divisão e 2-3 na conferência. O calendário é péssimo daqui para frente, vai enfrentar ainda 4 vezes a sua divisão, incluindo o Kansas City Chiefs e o Broncos, que vem dominando nesses últimos jogos, né? A gente já chega lá, que vai ser quando a gente for falar do Sunday Night Football. #ForStaley. Próxima partida, Cardinals enfrentaram o Houston Texans e quase venceram, cara. Que jogaço. CJ Stroud finalmente aí teve seu primeiro jogo de calouro na sua temporada de calouro, né? Cometeu aí leituras equivocadas, que resultou em interceptações, mas no final aí ainda conseguiu uma boa partida, teve boa participação, conseguiu posicionar bem o seu time, mas no final aí quem acabou ganhando esse jogo foi a defesa dos Texans. Stroud teve 2 touchdowns e as 3 interceptações. 2 eu coloco na conta dele aí por decisões muito ruins, incluindo a interceptação na endzone, que foi aí um passe numa janela tripla, né? O linebacker estava muito bem cobrindo a linha de passe, ele tentou mesmo assim e foi interceptado. Normal isso acontecer, a gente tem que lembrar que ele é um calor, por mais de tudo que ele tem feito nessa temporada. Stroud ainda está na conversa para MVP para mim. Ele é o segundo em jardas, 10º em touchdowns. Lembrando que esse número de 10º touchdowns é subjetivo, né? Porque ele está empatado com muita gente, né? Então, ele é o 8º em rating, 3º em jardas por tentativa, 1º em first downs, 1º em passes para mais de 20 jardas e 3º em conduzindo drives que geraram a campanha da vitória. E ele é 5º atualmente na cotação em Vegas para vencer o prêmio. Olha só, um calouro, 5º na casa de apostas para vencer o
MVP. Ele só tá atrás aí do Tua Tagovailoa, do Patrick Mahomes, do Jalen Hurts e do Lamar Jackson. Os Texans atualmente estão 6-4 na temporada, eles ocupam o sexto lugar aí da AFC indo para a pós-temporada, 3-2 na conferência e enfrentam os Jaguars pela liderança da AFC Sul. Os Jaguars estão apenas uma vitória à frente e perderam o primeiro jogo que essas equipes se enfrentaram de lavada. Vamos ver aí como é que será a próxima partida definidora aí para essas duas equipes. Os Cardinals voltam a ter a segunda escolha geral do draft e, na boa, eu duvido que eles vão de quarterback, cara. Eu duvido. Você pode voltar aqui e me xingar depois se eu estiver errado, mas eu não acho que isso vai acontecer. O Murray voltou jogando muito bem aí após a lesão, fez 2 ótimos jogos, completou aí 20 dos 30 passes, não teve muitas jardas ao todo, né, mas foi um bom jogo. Teve touchdown terrestre, tá com boa mobilidade, teve touchdown passado, uma excelente bomba aí pro Rondale Moore. O meu palpite é que os Cardinals vão de Marvin Harrison Jr. se eles manterem essa escolha. O Cardinals continua sendo um time bem competitivo, só precisa conseguir fechar as suas partidas. Tank Dell aí vem cada vez aparecendo mais como recebedor aí para os Texans. Novamente passou das 100 jardas, é a terceira vez na temporada. Teve um touchdown, 8 de 10 passes recebidos. E Devin Singletary consegue suprir novamente também a ausência de Dameon Pierce com mais um jogo de passando das 100 jardas e também encontrando a end zone. Próxima partida temos justamente aí o time que os Texans vão enfrentar na próxima semana, os Jaguars enfrentando os Titans, outro confronto aí divisional. Os Jaguars passaram o rolo compressor no Tennessee Titans, estava precisando, né? Esse foi aquele jogo para os Jaguars descontarem a raiva da semana passada que eles perderam do San Francisco 49ers. Lowry passou e correu para 2 touchdowns. Ao todo ele teve 24 dos 32 passes completos para 262 jardas. O cenário está desmontando. Porém foi tarde demais, né? O primeiro touchdown aí do... Opa, perdão. Os Jaguars lembraram que tem o Calvin Ridley. Foram 7 passes recebidos de 9 em direção a ele, 103 jardas e 2 touchdowns. Porém, os Jaguars têm aquela dificuldade, né, de conseguir envolver mais de um dos seus playmakers, né? Christian Kirk e Travis Etienne não tiveram aí boas aparições e os Jaguars, porém, ainda assim conseguiram aí conquistar a vitória. Will Levis volta a encontrar a end zone, não tentou muitos passes, porém completou boa parte do que tentou, foram 13 de 17, 158 jardas e 2 touchdowns. E agora sim, né? Foi meio tarde a reação do Will Levis e do Tennessee Titans. O primeiro touchdown foi ao final do terceiro período e o placar já estava 27-0 neste momento. Jeffrey Simmons anotou um touchdown. Ele é um jogador de defesa, ele é defensive tackle, alinhou com o ataque nessa jogada. O time já estava na red zone, na linha de 2 jardas, e ele recebeu um passe para touchdown. Bacana, né? Bem interessante ver isso. E a defesa do Jaguars se apresentou bem. Ao todo cederam 235 jardas ofensivas, conseguiram 2 turnovers e 2 sacks e anularam o Derrick Henry. O time não conseguiu correr. O Derrick Henry vem sido apagado aí da face da terra nas últimas partidas, né? Jacksonville Jaguars atualmente tem o terceiro lugar da AFC, 5-2 na conferência, e entraram na semana 11 aí com 87% de chance de pós-temporada, muito graças à liderança da divisão também e a sua boa campanha dentro da conferência. Próxima partida a gente teve Ravens indo a Miami enfrentar os Dolphins. Eu vou te contar, hein? Os Raiders deram um calorzinho aí para o melhor ataque da NFL, hein? Aliás, o melhor ataque da NFL não apareceu jogando em casa. Jogando em casa esse ano, o Miami tem 38,8 pontos por jogo de média. Claro que muito por conta do jogo de 70 pontos contra o Denver Broncos, essa média tá alta, mas mesmo assim, né? E contra os Raiders, apenas 20 pontos. Os Dolphins não anotaram nenhum touchdown no segundo tempo e dependeram única e exclusivamente da defesa para vencer essa partida, né? Os Raiders tiveram muitas chances de vencer e se tivesse um quarterback provavelmente teria vencido essa partida, né? Josh Jacobs foi anulado, a defesa dos Dolphins conseguiu esse feito, foi muito importante, né? Ele teve 14 tentativas e apenas 39 jardas, juntando aí 2,8 jardas por carregada. Ele vem sido aí um protagonista desse ataque
até para evitar erros do Aidan O'Connell, né? É uma característica aí que o Antonio Pierce colocou nesse time, né? De enfatizar o Josh Jacobs, porém ele não conseguiu nada pelo chão. Jalen Ramsey teve 2 interceptações, incluindo a interceptação que selou a partida, e ele já tem 3 desde o seu retorno, né? Então 3 interceptações e 3 partidas já tá sendo muito impactante o seu retorno aí. Jalen Ramsey, que saudade, mano. É um dos melhores, continua sendo um dos melhores cornerbacks da NFL. Tyreek Hill continua sendo a peça mais importante desse ataque e a sua ausência impacta demais o jogo desse Dolphins, hein? Ao todo ele teve aí 10 recepções de 11 bolas em sua direção, 146 jardas e touchdown. Continua firme e forte aí na sua meta pessoal de atingir 2.000 jardas numa temporada, hein? E se continuar esse movimento ofensivo, é muito capaz que ele consiga mesmo, né? Raheem Mostert carregou o piano pelo chão, né? Devon Achane teve uma lesão aí no joelho e, por precaução, não voltou para a partida. Afinal, ele já estava voltando da injury reserve, foi ativado aí nessa partida. E, como precaução, aí o time decidiu poupá-lo. Eu acho que foi uma escolha inteligente até, né? Porém, o time sofreu um pouco para vencer. O Tua não teve um bom jogo. Modéstia à parte, mesmo ele tendo passado aí das 300 jardas, ele lançou uma interceptação boba, não conseguiu conduzir o time a endzone no segundo tempo, dependeu da defesa para vencer essa partida, então isso é um ponto negativo aí também pro ataque dos Dolphins. Aidan O'Connell teve aí seu quarto período inteiro para tentar empatar a partida, mas teve 2 interceptações nos últimos 3 minutos, né? Que falta faz um quarterback para essa equipe dos Raiders, né? Davante Adams anotou o único touchdown da equipe, continua aí voltando a ter bons números desde a saída do Josh McDaniels e ele liderou os recebedores. Próxima partida, New York Giants. O que vocês estão fazendo, Giants? Vocês estão vencendo, vocês estão perdendo, não dá para saber. Conseguiram aí uma vitória contra o Washington Commanders, que é um verdadeiro freguês dessa equipe, né? O time dos Commanders não consegue jogar bem quando enfrenta o New York Giants. E eu gostaria de parafrasear aí uma certa ex-presidente, né? Eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E é o que aconteceu, porque os Giants vencendo essa partida, eles caem no draft, eles vão da segunda escolha geral para a quinta escolha geral e ficam mais distantes de pegar o seu quarterback, cara. Então, a vitória é uma derrota para eles. E vamos ser sinceros, para que vocês querem vencer, né? A não ser que vocês estão mostrando a competitividade. A defesa teve um excelente jogo, mas não contribui, né? E os Commanders se esforçaram muito aí também, novamente aí se referindo a essa grande frase aí de uma pensadora contemporânea, né? Os Commanders também perderam e perderam com força, porque além de perder a partida, isso é mais um passo aí na demissão do Ron Rivera. Acredito aí que essa é a última temporada dele de fato. Como é que você perde para a pior equipe da NFL, né? E perde tendo 6 turnovers. Esse jogo foi muito feio aí pro Washington Commanders. Foi complicado. Você conseguiu um feito assim que é impressionante, né? A vitória dos Giants, então, afasta o time de draftar seu próximo quarterback. A defesa dos Giants foi o grande nome dessa partida, né? Embora a gente ainda vai falar aí do Tommy DeVito, a defesa conseguiu 6 turnovers, sendo 3 interceptações e 4 fumbles, 3 desses recuperados, 4 sacks, uma pick six e 8 passes defendidos. Só deu a defesa do Giants nessa partida. Kayvon Thibodeau teve 2 sacks e nessa temporada, gente, ele já tem 11. Finalmente, Kayvon Thibodeau está aparecendo e tendo a temporada que todos esperavam, tendo o impacto que todos esperavam que ele tivesse. Os Commanders, olha só, gente, eles trocaram o Sweat e o Young e ainda assim tiveram 9 sacks. 9. Você não escutou errado. 9 sacks. Isso é para enfatizar o quão ruim é essa linha ofensiva do New York Giants, cara. É impossível. E mesmo assim eles conseguiram vencer, cara. Como você consegue
9 sacks, 5 foram só no primeiro tempo, e mesmo assim, Tommy DeVito teve 18 de 26 passos completos, ele fez muito feijão com arroz, cara, ele não arriscou passe pressionado, ele não forçou passe em janela curta, ele pegou tudo o que a defesa deu, e quando encontrou, conseguiu completar muitos passes, ele só errou 8 passes. Teve 246 jardas e 3 touchdowns anotados, 2 para o Saquon Barkley, inclusive, né? Que inclusive sofreu muito aí no início da partida, né? O Barkley estava com jardas negativas pelo chão, porém conseguiu algumas big plays depois e aflorou aí no final da partida. Que jogo, né? Próxima temos Buccaneers e 49ers. Foi um jogo até que interessante no finalzinho, né? Os Buccaneers gostaram de dar um calorzinho, porém, né, tão pouco, tão tarde. Os 49ers venceram aí por 27-14 jogando em casa. Brock Purdy se torna o terceiro quarterback dos 49ers a ter um passer rating perfeito, se juntando a Joe Montana e Steve Young. Excelentíssimo jogo, ele completou mais de 80% de seus passes, passou das 300 jardas, encontrou muito bem os seus alvos. Os 49ers dominaram esse jogo do início ao fim, né? Ao todo foram 420 jardas ofensivas, 3 touchdowns passados, né? Que foram todos os touchdowns aí que o Brock Purdy teve. E só não foi pior para os Bucks pelo desempenho aí do Antoine Winfield e o calouro Yaya Diaby, que teve 2 sacks, inclusive, né? Os Bucks conseguiram pressionar o Brock Purdy, porém isso não foi o suficiente, né? A proteção ao passe apanhou muito, principalmente porque, na minha opinião, eles escolheram marcar muito em zona em vez de marcação individual. Eu acredito aí que o Brock Purdy ele consegue muito bem dissecar as marcações em zona, porém contra a marcação individual é um pouquinho mais complicado. Eu acredito que se os Buccaneers tivessem seguido aí essa tendência para essa partida, né, pressionando bem do jeito que eles estavam, podia ser que eles tivessem muito mais chances de vencer essa partida, né? Brandon Ayuk explodiu para 156 jardas. Finalmente a gente está vendo a temporada de aflorescimento do Brandon Ayuk em 5 recepções e um touchdown de 76 jardas. Só essa jogada foi metade das jardas que ele teve, né? Kiro continua aí altamente envolvido nessas últimas semanas, aí, envolvido no jogo aéreo. Volta a anotar touchdown, né? Acho que, se não me engano, já é a terceira ou quarta semana seguida que ele tá anotando touchdown. E ele liderou o time em recepções nessa partida com 8. Os Buccaneers não encontraram ofensivamente nada. Nenhum jogador teve 50 jardas ofensivas. Mike Evans, se não me engano, foi o recebedor, o jogador, né, do ataque com mais jardas, com 50. Os 49ers, pelo lado negativo, a única coisa que deu errado, acho que de fato aí para os 49ers, podem ser aí que eles tenham perdido seu safety, tá lá no Hufanga para a temporada, com um rompimento do ligamento do joelho. Eu acho que esse é o único ponto negativo aí que a gente tem que ressaltar, né? Veremos na próxima partida o quão impactante é a ausência de Hufanga, que é um jogador excelentíssimo, tá? É bem instintivo, lembra muito um tal de Troy Polamalu, né? Próxima partida, os Jets foram a Buffalo. Ou será que não, né? Eu acho que eles não foram, não. Perderam por 32-6 e finalmente o Robert Saleh parou de financiar Zach Wilson como seu quarterback. E ainda não se declarou quem que vai ser o próximo quarterback aí no jogo que eles vão enfrentar os Dolphins na próxima semana, né? Então, a paciência acabou, o time está se afastando aí cada vez mais aí de uma chance na pós-temporada, o que pode significar que Aaron Rodgers não volte esse ano, né? A gente tem que colocar isso em consideração. Zach Wilson deu 1 ou 2 relances aí de boas partidas, mas é inadmissível o que aconteceu com esse ataque dos Jets essa temporada, né? O time merecia muito mais. Os wide receivers dos Jets somaram para 16 jardas. Todos os wide receivers somaram para 16 jardas. O líder em jardas recebidas foi o running back Breece Hall com 50. Zach Wilson teve menos de 50% de passes completos e menos de 100 jardas passadas. Isso é abominável, gente. É abominável. Contra uma defesa lesionada, uma defesa que está com muitos buracos. Os Bills se vingaram do jogo da semana 1. Dessa vez cometeram poucos turnovers. Josh Allen teve um jogo muito bom, né? Foram 3 touchdowns e uma interceptação.
e tem a sua primeira vitória após a demissão do Ken Dorsey. Isso pode até ser um sinal positivo. A mídia normalmente gosta dessas histórias, né? Foram 393 jardas ofensivas contra essa boa defesa, 3 touchdowns, 130 jardas corridas e 275 passadas. Khalil Shakir apareceu com seu primeiro jogo de 100 jardas e anotou um touchdown de 81 jardas. Que corrida, que passe também. O passe foi uma beleza do Josh Allen. Os Jets atualmente estão 4-6 e estão 2-5 dentro da sua própria conferência. Semana que vem enfrentam os Dolphins e, como eu já estava falando aqui, né, se continuar assim, né, acredito que os Dolphins também devam vencer a próxima partida. Os Jets caem para 4-7 e aí eu acho que é cada vez mais difícil aí o Aaron Rodgers acabar voltando, né, a apressar a sua recuperação aí do Aquiles rompido. Eu acredito que isso não deve acontecer. Os Bills aí tinham 43% de chance de playoffs entrando na semana 11, atualmente estão em oitavo na AFC, então eles ainda precisam dar uma remada e correr atrás do prejuízo para voltar a pleitear a pós-temporada. Penúltima partida, tivemos Seahawks enfrentando o time da vitória. Los Angeles Rams volta a vencer aí no retorno de Stafford e varrem a série contra os Seahawks. O jogo foi 17-16 lá em Los Angeles. Entrando nessa partida, Seattle tinha 69% de chance de pós-temporada e atualmente está em sexto na NFC, graças à derrota aí do Minnesota Vikings, e 5-2 na conferência. Eles ainda devem ir aos playoffs, muito por demérito da conferência esse ano, mas eles não vêm jogando bem nos últimos jogos, né? O Geno Smith também não vem jogando bem, é o grande fator aí do porquê esse time vem encontrando algumas dificuldades. O ataque caiu muito de produção em relação ao ano passado, isso é preocupante, né? Mas mesmo assim, Geno, que teve uma lesão, né? Chegou a perder alguns snaps aí, Drew Lock entrou em campo, porém, felizmente ele conseguiu voltar, né? Afinal a gente viu que Drew Lock não é solução para nada, e ele conseguiu conduzir uma campanha para posicionar o kicker, embora não tenha sido aí um posicionamento muito bom, né? Acredito aí que eles pecaram um pouco na administração do relógio na campanha final. E o kicker errou aí um field goal de 55 jardas. Não é um chute fácil, tá? E mesmo assim parecia que estava ventando muito lá em Los Angeles. As bandeirinhas do goalpost estavam balançando bastante. Não era um chute fácil e mesmo o Jason Myers sendo um kicker bom, ele errou esse chute. Seahawks tiveram 12 faltas para 130 jardas. Eles pecaram muito nesse quesito. Foi a maior marca do time desde 2018. Isso com certeza teve um impacto, embora os Rams tiveram bastante faltas também. O calouro Devon Witherspoon continua fazendo seu nome aí para calouro defensivo do ano. Continua tendo uma temporada fenomenal. Para mim, ele é o calouro defensivo do ano esse ano. Teve um sack e 8 tackles totais nessa partida. Última partida, Sunday Night Football, a gente teve Minnesota Vikings quase ganhando do Denver Broncos. A partida terminou 21-20, o jogo acirradíssimo, mas o Broncos conseguiu virar no minuto final e conquistou a quarta vitória consecutiva e ainda estão vivos nessa temporada. Impressionante, né? Aquele Broncos que tomou 70 pontos do Miami Dolphins está vivaço. Os Broncos entraram na semana 11 aí com 19% de chance de pós-temporada e com a vitória conseguem se manter vivos na AFC, a campanha 5-5, e enfrentam os Browns aí na próxima semana. Vão ter um desafio grande, hein, enfrentando esse Cleveland Browns que está bem embalado aí e vai enfrentar aí uma das melhores defesas da NFL. Porém, vamos falar de defesa. A defesa dos Broncos melhorou muito, mas muito nos últimos 5 jogos, né? Desde então, 17,4 pontos por jogo cedidos, 14 turnovers nos últimos 5 jogos, é a melhor marca desse período e isso impulsiona os Broncos para ter uma das melhores defesas gerando turnovers na NFL agora no momento. 7 sacks, essa marca não é tão impressionante assim, porém o número de pressão que eles têm conseguido causar aumentou consideravelmente. A gente vê eles pressionando bem, não conseguem converter em sacks, porém isso é um fator muito positivo aí dessa defesa. Na Red Zone foram 7 touchdowns cedidos em 17 campanhas adversárias. É uma das melhores marcas também da NFL nesse período. A defesa melhorou muito,
não, tem cedido um número alto de jardas, porém não deixa o time concluir os seus drives em touchdowns. Isso é muito importante. Os Vikings cometeram muitos erros, né? Isso é a parte preocupante aí, né? Algumas chamadas foram bem questionáveis, que nem aquele snap lá do TJ Hawkinson fazendo um handoff pro Josh Dobbs. O que que foi aquilo, cara? Não, assim, Kevin O'Connell teve aí alguns erros aí que tô muito curioso para ver o que que ele o que que ele falou sobre algumas dessas chamadas. Administraram muito mal a campanha final, né? Modéstia à parte aí, um erro do Jordan Addison que não conseguiu. O custo dele não ter conseguido aquela primeira descida foram dois timeouts e um tempo de relógio. Depois disso, os Broncos sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, porque eles conseguiram encurralar bem o ataque dos Minnesota Vikings. Os Vikings não conseguiram muita coisa pelo chão, e pelo ar também teve as suas dificuldades. Dobbs foi muito pressionado, principalmente ali na campanha final. Teve alguns passes ruins, ele estava jogando a bola muito alto, não permitia os seus recebedores receberem o passe e conseguirem correr para fora do campo. Em alguns casos ele deu até muita sorte até, né? Apesar dos turnovers que ele acabou tendo, acredito que esse jogo era para ter sido até pior, né? Com isso, com a derrota, os Vikings perdem a sua sequência de 5 vitórias seguidas. Atualmente estão em sétimo na NFC. Devem ir após temporada ainda, porque eles estão 6-2 na conferência e 2-0 na divisão. E ainda enfrentam os Lions duas vezes, né? Então isso é muito importante. Estão muito vivos. Entraram na semana 11 aí com 88% de chance de pós-temporada. E mesmo com a derrota, acredito que eles ainda têm muita chance, né? Então foi isso aí do jogo de domingo. Hoje tem a reedição do Super Bowl. Os Eagles vão a Missouri enfrentar o Kansas City Chiefs e terá um vídeo especial só para essa partida. E veremos aí como que será. Estou muito empolgado para esse jogo. Acredito que vai ser um jogaço, jogo de muitos pontos. E acredito também que os Chiefs devam vencer essa partida aí, muito por conta do demérito da defesa do Philadelphia Eagles e também por estar jogando em casa. Então é isso, meus amigos. Deixem o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá uma fortalecida aí, comenta alguma coisa que você achou os pontos positivos, negativos e vem com a Blitz.